Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Gabriel Marinho de Sales e vou apresentar um projeto sobre problema de colisão em horários, mais especificamente em horário de aula. Neste trabalho, nesse slide inclusive, eu vou apresentar um problema, vou apresentar como foi a arquitetura na solução desenvolvida, darei detalhes, exemplos de uso e algumas bibliografias que eu necessitei para tirar umas certas dúvidas ao longo do código. A organização de horário de aula em instituições de ensino é uma tarefa bem complicada que tem que considerar a disponibilidade dos professores, as salas, as turmas, que inclusive podem acontecer erros durante o planejamento que acabam resultando nessas colisões. Situações em que um professor, sala ou turma é alocado simultaneamente em mais de uma aula, por exemplo, e essas colisões acabam comprometendo a execução das atividades acadêmicas, gerando conflitos logísticos e acabam prejudicando a qualidade do ensino. Nisso, eu tive que buscar identificar e corrigir essas inconsistências para garantir um cronograma funcional e eficiente. Num âmbito geral, esses problemas de horário acontecem quando você quer alocar recurso para concluir uma atividade em um tempo e espaço definido. E ela pode ocorrer tanto em cenário de aula, como é o foco desse trabalho em si, como em outros cenários, como hospitais, empresas de transporte terrestre, ferroviário, aquaviário, etc. Hotéis ou instituições de ensino, entre outros. Tem diversas outras formas. Só que nesse trabalho em específico eu foquei nas instituições de ensino, que pode ter tanto unidades, cursos, turmas, disciplinas, salas, professores e horários. Aí a raiz do problema desse cenário são os conflitos que ocorrem para definir uma certa disciplina em um determinado horário e sala do professor. E além deles, o conflito também pode ocorrer entre unidades, se o professor der aula em mais de uma instituição de ensino, por exemplo. A arquitetura da solução. O desenvolvimento foi realizado usando a linguagem C, que eu codifiquei numa plataforma que eu uso bastante, que é o Replit, para rodar em um OS Windows, tipo Windows. Esse projeto demandou 3 dias de trabalho, considerando que eu tenho que conciliar tanto trabalho CLT quanto a faculdade, mas esses 3 dias não são só disso, são de horas corridas, ou seja, são 24, 48, 3 dias. Não só 3 dias em si, então deu mais de uma semana mais ou menos. E como eu falei, eu tive que consultar algumas referências bibliográficas em algum problema de código que nem a IA estava resolvendo. E usei, como eu falei, né, algumas IAs para otimizar e esclarecer algumas dúvidas pontuais. O sistema que eu desenvolvi, no caso um programa, né, é um programa que analisa dados de alocação de horário, que a principal funcionalidade é ler um arquivo de entrada no formato CSV. Aí ele processa as informações para identificar conflito de horário entre professores e salas e gera no fim um arquivo de saída TXT com estruturação árvore, que apresenta os conflitos de forma hierárquica, simulando uma estrutura de árvore para facilitar a visualização e análise. Detalhes da implementação. Para implementar o programa em linguagem C, ele começa com a definição de estrutura de dados para representar tanto a hierarquia, seja instituição, unidade, curso, turma, quanto cada alocação de horário individual, lida em um arquivo CSV. Na função main, o arquivo de entrada. Lembrando também que eu vou mostrar mais pra frente como ficou o código, né, que ele ficou um pouco grande, mas funcional. Que inclusive se eu tivesse
gastado mais tempo para desenvolver, dava até para fazer um programa bonitinho, que uma aplicação em si, né? Aí na função main, o arquivo de entrada leu dados agendamento, tem que estar renomeado nesse nome, e processa linha a linha. Aí cada entrada é parseada utilizando o scanf para popular a estrutura, alocação de horário e funções auxiliares como útil copiar texto entre aspas para limpar certos campos textuais. A hierarquia organizacional foi construída dinamicamente em memória, como a função obter ou inserir instituição, que usou a lock, as listas encadeadas para armazenar de forma única cada entidade. E após a leitura e estruturação de todos os dados em um vetor de alloc de horário, a função processar conflitos horários ela é invocada para realizar a lógica central de detecção. Lembrando que mais à frente eu vou mostrar o código em si. Aí essa função compara cada par de alocação, verificando se ocorre no mesmo dia, no ano, no período letivo. Aí caso sim, analisa a sobreposição de horários e identifica o tipo de conflito. E retorna apenas os parciais ou totais. Aí. E as informações de conflito de cada aula são atualizadas pela função registrar conflito, que prioriza o conflito mais severo caso uma aula esteja envolvida em múltiplas incompatibilidades. E por fim, as alocações que apresentam conflitos são filtradas e em seguida ordenadas utilizando a função QSort, junto com a outra função de comparar alloc, que estabelece a ordem hierárquica para apresentar os resultados. Aí por fim, a função escreve essas alocações em um TXT, formatando o relatório de maneira indentada para refletir a estrutura de árvore, né, que é o objetivo do trabalho. Aí no término da execução, o programa libera toda a memória alocada para as estruturas hierárquicas, garantindo um gerenciamento de recursos do sistema. Aí como ficou o código, por exemplo, esse aqui foi o CSV que o professor nos forneceu, né, para esse trabalho, com os dados ali tudo certinho. Esse aqui é como sai após o programa rodar, mostrando ali os conflitos, ali, a unidade, o curso. Eu usei essas bibliografias para encontrar certos problemas no código em específico sobre a linguagem C. E aqui eu pedi inclusive para IA me fornecer comentários após cada linha de código, depois de terminar tudo, para ficar bem completinho, para poder explicar bem o código. Começa aqui com os includes, padrãozinho e tal, define. Aqui a estrutura para armazenar as informações sobre turma, outra struct sobre curso, essa aqui para unidade acadêmica ou departamento, as structs aqui. Aqui vai lendo os campos do CSV, que representa os conflitos. Ficou bem extenso, mas acredito que se desse uma lapidada e desenvolvesse uma aplicação, ficaria bem completinho o trabalho. Porém, é bem corrido a faculdade junto com minha vida pessoal. Aí, deixa eu já tirar aqui como fica. Aí o código ficou basicamente isso. Passar bem devagarzinho também. E eu vou enviar nesse trabalho tanto o sem comentários quanto com comentários também, para caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse código em si, porque ele ficou bem extenso, então é complicado explicar tudo. Bastante alocações. E que no fim ele retorna. Deu 800 linhas com código.
deu 800 linhas com o código comentado, porém com o código sem comentar, que se eu não me engano está aqui. Ele desce para 500 linhas, que já fica um pouco mais compacto. Aí quando você executa o programinha, ele retorna aqui os conflitos todos certinho, estruturação árvore. E foi meio que isso, meu trabalho. Ficaria bem melhorzinho se eu tivesse uma aplicação externa, uma interface tudo bonitinho para esse problema, inclusive se ele fosse adequado também para outros, que é um problema bem recorrente, né? Se ele fosse adequado para tanto horário de aula quanto para horário de hotel, essas coisas. Porém, como o foco é apenas uma visão inicial para ver as árvores, né, em si, esse foi meu trabalho no fim.